Pronto, agora foi. Converteu para gravando. Então, 16h36. Boa tarde. Vamos começar? Pode ser. Então, só para fazer uma breve introdução, dessa vez nesse molde virtual, foi iniciativa do professor Gilson, que resolveu retomar essa nova modalidade do Divulgando Ciência para Todos, e nesse novo modelo agora não seria mais ciclo de seminários, mas atualizaria o nome para ciclo de webinários, né, que já apareceu essa nova palavra aí constantemente no nosso cotidiano, e o objetivo é justamente tentar apresentar temas, não necessariamente da área de pesquisa de cada um, mas temas interessantes e que, em geral, podem estar na mídia ou não, ou que algum professor tenha interesse ou tenha mais familiaridade, para que a gente consiga, de certo modo, colocar numa linguagem acessível e que sirva para que essa ciência seja divulgada e seja propagada para o maior número de pessoas possíveis. Então, o interessante é que sejam apresentações relativamente curtas, para que haja depois uma certa interação. A gente está imaginando aí, não sei, da ordem de 30 a 50 minutos no máximo, para que também não torne-se muito cansativo, porque muitos de nós já passamos muito tempo aí com o computador, e para não ficar cansativo nem para quem está apresentando, nem para quem está assistindo, em virtude justamente de ter essa possibilidade de difícil concentração. Então, nesse primeiro, eu achei, o professor Gilson queria ainda dividir comigo, eu disse, não, como o senhor gosta de conversar muito, e tem a relação do tempo, e eu gosto de conversar pouco, e tem a questão do tempo para não ficar tão cansativo, nós decidimos, então, na verdade, que o professor Gilson ficaria com esse, e em uma outra oportunidade eu posso falar. Então, dessa vez, tomando essa primeira apresentação aí do professor Gilson, como esse ciclo de palestra, ele resolveu, então, fazer uma abordagem, o Covid-19 em nosso meio, uma análise dos números, que vai ser justamente aí apresentado por ele. Então, professor Gilson Gildésio, está por aí? Seja bem-vindo, boa tarde. A gente também estava, só fazendo uma ponte, a gente tinha feito, não sei se a direção fez, a possibilidade de fazer um convite até para os professores da CRED, que justamente, muito bem, de máscara aí, está quase o Sub-Zero protegido, para os professores da CRED participarem, que eu acredito que esse ciclo seminário poderia até servir como uma formação para eles, poderiam absorver ou beber um pouco desse momento aqui nessas tardes, que seria interessante. Bom, então, enfim, para não se alongar muito, passa a palavra aí para o professor Gilson, e depois a gente faz interações. Quem tiver perguntas pode seguir aquela dinâmica de ir colocando no chat, e a partir disso, no final, a gente pode fazer umas sessões de perguntas. Aí marcamos aí com o fundo aí da biblioteca. Bom, pessoal, é isso aí. Professor Gilson, manda brasa. Opa, tá conseguindo ver aí a minha tela? Coloque em modo de apresentação. Pronto, agora foi. Então, pessoal, obrigado, Tarcísio, pelas palavras introdutórias. Realmente a ideia é a gente ter esse retorno dos seminários, né? Dentro da física, nós criamos o Física Café, que tem a mesma ideia, né? Só que lá a gente, a princípio, ficou focado com os professores da física e os alunos que estão envoltos aos projetos da física, mas, como a gente já falou, está aberto para todo mundo participar. E aqui esse ciclo de seminários, retomando algo que nós já fazíamos presencialmente, e que talvez seja o caso a gente mudar, né, nós mudarmos o nome ciclo de seminários para ciclo de webinários, né, enquanto estivermos distanciados devido à pandemia. E é uma maneira de nós termos um contato, professores, funcionários, alunos, e também membros externos ao IFE. Nesse sentido, nós vamos começar falando, né, sobre a Covid, essa pandemia que nós temos no momento, que tem causado tantos transtornos em nossas vidas.
E aqui eu vou fazer um pequeno apanhado de alguns números envoltos a essa pandemia. E após, né, a apresentação, as perguntas, a gente pode aprofundar mais em algum tópico ou em outro momento, né? Se nós acharmos necessário, importante fazer outros momentos a respeito, a gente pode construir, enfim. Começando, né, o Covid em nosso meio, uma análise dos números. E lembrando, né, aqui, já para fazer uma propaganda, nosso grupo de pesquisa, o grupo de Física e Astronomia do Cariri, né, GFAC. Bom, antes de mais nada, quando a gente fala pandemia, né, a OMS disse, o mundo está em pandemia. O que isso quer dizer? Isso é grave, isso não é grave? Ou quão grave isso é? Então, quando uma doença se inicia, ela primeiro começa com um surto, né? Então, você vê que, em geral, uma cidade ou um bairro começa a ter vários casos de uma certa doença, e aí isso começa a aparecer, a preocupar, e a gente chama de surto. Quando este surto começa a ter um foco, dois, três, quatro, cinco, vários focos, então são vários bairros da cidade, ou várias cidades do estado, isso passa de surto para epidemia. Então, quando quanto mais se espalha essa doença, a gente sai da epidemia e passa para a pandemia quando isto ocorre a nível mundial, que é agora o caso da Covid-19, ou SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Mas embora a gente esteja falando de forma assim, a pandemia da Covid-19, nós tivemos outras, né, em um tempo relativamente curto, que não foram tão graves assim, mas causaram, a princípio, uma grande apreensão mundial, como é o caso aí da gripe suína em 2009, e algumas outras pandemias mais antigas, estas sim causaram um desastre, né, a nível mundial muito grande. Além dessas tecnologias, existe também a endemia, que são doenças que são muito bem localizadas, né, que elas são características de uma certa localidade. Então, a região norte do Brasil, né, tem a doença da febre amarela. Ela é muito característica da região. E se nós somos em cada região, em cada país do mundo, nós vamos encontrar uma doença que seja endêmica daquela localidade, como assim o ebola na África. E, por exemplo, né, também está passando por um princípio de surto, não recordo agora exatamente qual o país, mas um dos países africanos está passando por um princípio de surto também relacionado ao ebola. Bom, dito isso, né, só para exemplificar na história, algumas epidemias, pandemias, algumas já tiveram seu final, algumas existem até hoje. A primeira que eu vou citar, mas não é a primeira pandemia da história, a primeira epidemia da história, existem outras mais antigas, mas aqui não daria para listar todas elas, então eu vou falar primeiro da peste bubônica, que ocorreu no século XIV, e dizimou, né, estima-se, mais de 100 milhões de pessoas. Imagine só, né, hoje nós estamos aí preocupados, acredite-se no momento que em torno de 410 mil pessoas morreram devido à Covid-19, o que já é uma tragédia muito grande. Imagine, então, 100 milhões de pessoas morrendo. Seria metade do Brasil. Depois, né, um pouco mais recente, mas não tão recente assim, nós temos a varíola entre 1896 a 1980, que acredita-se que matou mais de 300 milhões de pessoas nesse quase um século de epidemia.
que só veio, né, a ser a ser dizimada essa pandemia, né, a partir da vacinação em massa das pessoas. Outra grande epidemia é a gripe espanhola. Como vocês também coloquei, né, começou no ZEU, nos Estados Unidos. Embora o nome seja gripe espanhola, essa gripe não começou na Espanha, ela começou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, né, marqueteiros como são, desde que surgiram, ficaram calados, deixaram alguém falar. Quem falou primeiro? A Espanha. Então a Espanha ficou marcada como a origem da doença, que é algo que os Estados Unidos força de todas as maneiras, né, para colocar em cima da China agora a respeito da Covid-19. E essa epidemia, né, estima-se que ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Vejam, com 50 milhões de pessoas, olha a época, 1918. Isso é final da Primeira Guerra Mundial. Não bastava, não bastava que o mundo estivesse desolado devido a uma grande guerra, a Europa destruída, a economia mundial em frangalhos, vem a gripe espanhola e causa esse desastre. Junto a ela vem outra epidemia, que o tifo, né? A febre tifoide, que mata em torno de 3 milhões de pessoas. E por que duas epidemias, né, nesse momento? Veja, a Europa está devastada, cidades destruídas, então saneamento básico, que já não era algo tão forte, né, naquela época. Depois de uma guerra, fica ainda mais debilitado o sistema de saneamento básico. Então, as condições de moradia, de saúde, extremamente complicadas, problema de alimentação, né, nutrição da população. Então, tudo isso contribui para que qualquer doença possa fazer um grande estrago. E quando você ainda tem alguma doença que realmente tenha um grande poder de destruição, então juntam-se os dois fatores e o resultado são aí 50 milhões de pessoas. Mesmo as 3 milhões de mortes, perto dos 50 pode ser considerado um número pequeno, né? Mas ainda assim, volto a dizer, né? Hoje nós oficialmente falamos que temos 410 mil mortes por Covid-19. E já estamos extremamente abalados com esse número. Imaginem 3 milhões ou os 50. Continuando, né? Nós temos a cólera, que até hoje, né, ela é uma doença que existe em determinadas localidades, devido à falta de saneamento, principalmente, e aí estima-se que ela mata mais de 20 mil pessoas ao ano. Essas mortes ocorrem principalmente na África, devido às condições, né, de saúde, de tratamento de água, as condições econômicas da região. Mas ainda assim no Brasil não está completamente ileso de casos de cólera, né? Embora o tratamento de água no Brasil tenha melhorado bastante, mas tem pessoas ainda que sofrem com abastecimento. Aqui no Nordeste, interior do Nordeste, né, isso é mais nítido, né, devido a problemas de seca, entre outras situações. Tuberculose é outra doença que sofreu um grande surto, né? Aí, entre 1850 e 1950 foi o período mais drástico da tuberculose. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas morreram. Hoje em dia continua sendo uma doença grave, mas tem tratamento, né? Se você acompanha a televisão, volta e meia aparece propagandas, né, do Ministério da Saúde e outros órgãos falando que você pode se tratar de tuberculose, e quanto mais cedo você descobrir que está doente de tuberculose, mais chance você tem de sobreviver e de vencer a doença.
Finalmente, aqui a gente pode falar aqui do ebola, que é uma doença extremamente grave, com índice de mortalidade muito alto e que ocorre principalmente na África. Tiveram uma epidemia há poucos anos e mesmo esse ano estão tendo princípios de surtos. Outra doença é o HIV, que é uma pandemia, está espalhada no mundo inteiro, enquanto o ebola está muito localizado na África, o HIV está no mundo inteiro, né? Não existe, vamos dizer assim, praticamente não existe país em que não tenhamos, né, casos de HIV. Quero dizer que 100% dos países têm casos de HIV. E temos aí também a gripe suína H1N1, que matou mais de 18 mil pessoas em 2009. Quando começou a surgir, né, os primeiros relatos da Covid-19, né, o coronavírus, o novo coronavírus, alguns vírus foram ditos relacionados a essa nova doença, né? O SARS, o MERS. O SARS veio ser detectado na China em 2002, se espalhou por vários países, infectando mais de 8 mil pessoas e causando mais de 800 mortes em 2003. Então, os sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, dores musculares, tosse seca, dificuldade para respirar. Alguns desses sintomas são os mesmos que a gente encontra agora na Covid-19. E a transmissão acontece por contato de uma pessoa infectada ou gotículas suspensas no ar depois de alguém contaminado ter tossido ou espirrado. O MERS já foi identificado na região do Oriente Médio, né, Jordânia, Arábia Saudita. Então, de 2012 a 2018, mais de 2 mil casos e 790 mortes decorrentes da doença. Sintomas, né? Febre, calafrios, dores musculares e tosse novamente. Algumas pessoas apresentam também diarreia, dor abdominal e vômito. Esta infecção se mostrou mais grave em pessoas idosas ou com algum tipo de doença crônica, como diabetes, problemas cardíacos ou renais. Então, se vocês perceberem, né, são sintomas e observações muito semelhantes ao que a gente vê agora com a Covid-19. E, finalmente, a Covid-19, né, foi identificada na China, ano passado, por isso que é Covid-19, esse 19 vem do ano em que foi identificado, se espalhou pelo mundo inteiro, com milhões de pessoas infectadas e centenas de milhares de mortos. Isso só os casos oficiais, né? Se nós formos pegar os casos reais, que aí é outra discussão, também ela vai ser transmitida por meio de gotículas, espirro, tosse, saliva, entre outros. Certo? Sintomas, né? Febre, tosse, problemas para respirar, entre outros. Então, o COVID, né? O COVID de corona, o V vem de vírus e o D de doença, né? Então, a doença é do vírus corona. E o 19 vem do ano. Então, os sintomas, né? Dificuldade para respirar, fadiga, dor muscular, arrepios, náusea, perda de olfato, paladar. Em geral, né? É uma característica muito forte agora, né? Quem tem perda de olfato e paladar, quase certamente é relacionado ao COVID. Não é 100%, obviamente, mas é uma porcentagem muito alta das pessoas. Então, gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, aperto de mão, contatos em objetos, superfícies contaminadas, em seguida, contato com olhos, boca, nariz. Também há relatos de transmissão por urina, fezes. E uma pequena cronologia, a OMS recebe o alerta 31 de dezembro de 2019, virada do ano. 11 de janeiro, primeira morte na China. 13 de janeiro, primeiro caso fora da China. 20 de janeiro, a confirmação da transmissão entre humanos. 26 de janeiro, primeiro caso no Brasil. 15 de março, primeiro caso no Ceará.
17 de março, primeira morte no Brasil, e 26 de março, primeira morte no Ceará. Hoje se sabe, né, o sistema tem vários indícios barra confirmação, de que essas datas, né, no Brasil e Ceará, elas não são verdadeiras, né? Antes disso, já tínhamos casos, e o mais provável é que em janeiro o vírus já estivesse circulando no Brasil e que no carnaval muita gente já teve acesso a esse vírus, né? Nos vários bloquinhos da vida. Então, para falar de números, né? De onde é que a gente pode tirar números? Então, uma grande plataforma mundial para se ter acesso aos números é o site da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Então, os ministérios de saúde de cada país divulgam os dados, e essa plataforma da universidade busca esses dados, né, e está aqui disponibilizados. Então, veja aí, os Estados Unidos praticamente não tem local em que o vírus não tenha chegado. A Europa também está bem tomada. A Ásia, nem tanto. Também tem que se considerar que a Rússia e a China, né, têm grandes vazios demográficos, assim como o próprio Canadá. A África já tem vários casos, embora por diversos motivos a doença não se espalhou como acreditava-se que iria se espalhar. Não quer dizer que também não o irá para frente. E só um detalhe, né? Vejam que aqui não está o Brasil. Essa foto aqui, ó, de 6/6/2020, né? O Brasil não está aqui porque foi justamente logo após o governo federal, né, mudar o sistema. Como não se sabia por que estava mudando o sistema e que sistema era esse, a universidade resolveu tirar os dados do Brasil por não acreditar que esses fossem mais confiáveis. No Brasil, um grande centro, né, de divulgação dos dados é o site da Fiocruz, né, instituição altamente reconhecida no Brasil e fora do país, né, pioneira em investigações de área de saúde. Ela faz essa divulgação de dados. Hoje a gente tem várias plataformas divulgando esses dados. Estou aqui só falando da Fiocruz. E até devido a esse problema do governo federal, a Fiocruz agora está pegando os dados de um outro site que reúne o site diretamente das secretarias estaduais de saúde. Com esses dados, só para fazer um primeiro panorama, eu fiz aqui um apanhado dos dados de alguns países. Brasil, Itália, França, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, para tentar entender em que situação nós estamos relacionados a outros países. E eu juntei aqui os dados a partir do dia em que o país tem 10 ou mais casos. Então, esse vai ser meu dia zero. Então, não me importa se esse dia ocorreu no Brasil, digamos, dia 1º de março, nos Estados Unidos, dia 5 de fevereiro, enfim, não lembro de cabeça qual foi o dia que ocorreu nos Estados Unidos, mas o que eu faço é, identifico o dia em que os Estados Unidos tem 10 casos e pronto. A partir daí eu olho a curva. Faço aqui o plot, faço a mesma coisa para o Brasil. O Brasil tem 0 casos, 1 caso, 2, 3, 10, pronto. A partir daí eu pego os dados e jogo aqui no gráfico, o mesmo para Itália, França, Espanha, Reino Unido, para ver como a doença avançou nos diversos países, né? Então, veja que a partir deste dia, todos os países passarem quase 20 dias tendo um comportamento muito semelhante. A partir daí, Itália e Espanha se desgarraram, tiveram um crescimento muito rápido da doença, mas já se encontra numa região em que o número de casos praticamente não aumenta mais. Espanha e Itália continuam tendo casos, assim como a França aqui, a cor verde, mas o número de novos casos diários, né, é muito baixo. De tal forma que a gente praticamente não vê o crescimento nessas curvas. Os Estados Unidos, né, demorou mais tempo para começar a crescer, mas quando começou,
e ainda continua crescendo. Embora nós podemos perceber que essa curva aqui começou a ter uma inclinação aqui negativa, com isso ela vai agora começar a se aproximar do seu máximo. O Brasil está aqui embaixo, já demorou a passar dos outros países, mas já passou e agora está em franco crescimento. Poderíamos dizer que o Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos, no sentido que os Estados Unidos já está mais próximo de atingir a fase em que o número de novos casos vai ser muito baixo, 100 casos ou menos por dia. O Brasil está muito mais distante dessa situação. Algo semelhante ocorre para o número de mortes, né? É esperado, quanto mais casos o país tem, mais mortes esse país vai ter. Então, o número de mortes aqui na Espanha, na Itália, praticamente constante. Na França, também já temos um valor praticamente constante, muito embora continuem tendo mortes diárias nesses países, mas agora o número é relativamente pequeno. Os Estados Unidos, ó, essa curva está ainda mais pronunciada, que está se aproximando da região em que o número de novas mortes nos Estados Unidos vai começar a diminuir e se aproximar de 50, 30, até chegar próximo a zero. No Brasil, essa curva não apresenta essa mesma forma, ela está aqui crescendo e vai demorar um pouco mais a inverter e chegar ao seu limite. Então, por isso é muito importante o que nós vamos fazer daqui para frente. Isso pode fazer com que essa curva atinja mais rápido ou não esse limite. Isso significa o quê? Ter menos mortes ou mais mortes. E aí, as mesmas curvas agora, olhando região para região do país, onde nós vemos que a região sudeste e a região nordeste são as regiões com mais casos e mais mortes. Vou mostrar na próxima figura. Aqui está realmente datado, então, aqui as datas, né? Eu não fiz, como na figura anterior, a partir de ter 10 casos. Aqui está o centro-oeste, ou melhor, a região norte, que também tem muitos casos, né? Nós podemos ver como ficou Manaus, né? As imagens televisivas de covas abertas, covas coletivas, e aquelas denúncias infundadas, né, de caixões vazios sendo enterrados. Além da epidemia, da doença, da Covid-19, nós temos que conviver com as fake news, infelizmente. E finalmente, aqui, região sul e região centro-oeste. Essas regiões, elas têm uma condição, um número menor de casos ocorrendo. E aí, nós não sabemos exatamente se esse número de casos vai aumentar ou não vai, mas, a princípio, essas regiões tiveram uma disseminação menor da doença. E já, principalmente Santa Catarina, né, já apresentou a abertura do comércio, né, tem cerca de 15 dias, ou um pouco mais, já tem os vídeos, né, do shopping sendo aberto, com música ao vivo, né, aglomeração no shopping, enfim. Aí a curva de morte, né, enquanto que o número de casos, né, Nordeste encontrou a curva do Sudeste, né, o número de mortes já o Nordeste está um pouco mais afastado em relação ao Sudeste. Novamente, o Norte está aqui intermediário e aqui mais abaixo, Centro-Oeste e Sul do país. Bom, e aí desde que começou a Covid, né, a gente fala em isolamento social, distanciamento, e tem várias plataformas que medem esse isolamento, né, a partir dos celulares, né, todo celular hoje em dia tem um GPS, e esse GPS pode fornecer sua localização. E a gente vê que o Brasil
começou a ter um aumento do seu isolamento para tentar conter a propagação do vírus, e à medida que foi passando o tempo, esse isolamento foi diminuindo e hoje está num nível muito baixo, o que traz muita preocupação. E aqui em cima destaca o Ceará, que tem uma curva parecida com a do Brasil. Em alguns momentos foi o estado com o maior isolamento do Brasil. E aí vem a situação. E essa situação aqui, ela pode ser o que desvende o porquê que a região sul tem tão menos casos que os outros locais. Por que Minas Gerais, sendo um dos maiores estados do Brasil, tem relativamente poucos casos? Que é o seguinte. A matéria traz, mortes por síndrome respiratória no Brasil aumentam 20 vezes na pandemia. E aqui tem óbitos por SRAG, melhor dizendo. Síndrome respiratória aguda grave. Veja que ano passado nós tivemos aqui, menos de 500 casos. Esse ano, 7 mil. E se você olhar, foi algum problema no ano passado, olha 2018, o número é bem parecido com esse de 2019. Então, o que aconteceu do ano passado para cá, que nós tivemos esse grande aumento do número de casos, número de mortes? E a gente sabe que a Covid, ela causa problemas respiratórios, ela causa síndrome respiratória aguda grave. Então, a questão é, os estados que têm pouco caso de Covid, têm realmente pouco caso de Covid ou estão mascarando os casos, por exemplo, porque não estão testando suficientemente? Então, estão dizendo que as pessoas estão morrendo por SRAG, quando, na verdade, estão morrendo por Covid. E só para anotar, pessoal, algumas falas aí noticiados políticos, né? O Brasil acabou de passar o número de mortos lá na gripe espanhola, 1918. Certo? Então, a gente já passou essa marca de 35 mil mortos. E também, no mês de maio, a média de mortes diárias no Brasil, ela se tornou tão grande que passou quase todas as outras causas de morte no país. Então, veja, a Covid-19 superou a média de mortes diárias por câncer, que no ano passado matou mais de 230 mil pessoas no país. E por doenças isquêmicas do coração, um grupo com infarto mata mais de 100 mil brasileiros por ano. Se ou continuar havendo crescimento do número de mortes diárias no Brasil, podemos ver um número gigantesco, só vocês tomarem a proporção, né? Se em junho tivermos uma média do Covid superior das outras doenças, depois em julho, depois em agosto, e assim por diante, podemos ver aí 150, 200 mil pessoas mortas no país por Covid ou até mais. Então, aquela gripezinha, a gente vê que não é uma gripezinha. E aí vemos, né? Aqui uma pequena relação de número de testes feitos por estado no Brasil. Então, vejo que o Amazonas fez 6 mil testes, Bahia 39, Ceará 137, um dos estados que mais testa no Brasil. Já Minas Gerais, 23 mil testes. Então, você vê que o Minas Gerais tem uma população que é mais do que o dobro da população do Ceará e está testando quase 7 vezes menos. Então, é difícil você fazer um panorama do que está acontecendo da Covid se você não faz testes para saber o real estado da doença. E aí, dito tudo isso, tendo acesso a esses dados de número de casos, número de mortes, nós podemos fazer os modelos, né, de previsão de casos. O modelo mais conhecido é o modelo SI,
que foi proposto em 1927 por Mark Kendrick, que considera essas pessoas suscetíveis, ou seja, todo mundo, a princípio, é dito como uma pessoa suscetível, uma pessoa que pode adquirir a doença. I são as pessoas infectadas no momento, e R são as pessoas que não estão mais infectadas, ou porque morreram, ou porque se recuperaram. E aí, nesse modelo aqui, a gente considera o seguinte, que se uma pessoa, ela pegou a doença, se recuperou, ela fica imune àquela doença, ela não pega de novo. Embora existam modelos em que você pode novamente pegar a doença. Certo? E é sabido hoje em dia que algumas doenças, ela conferem uma imunidade, mas não é uma imunidade para sempre, ela confere uma imunidade por algum período de tempo. Alguns meses, às vezes alguns anos. Então, isso vai depender de cada doença. Dentre vários artigos que já saíram, né, de modelagem, eu vou citar rapidamente aqui 2, que fazem uma pequena modificação no modelo C, que eu comentei agora há pouco, que é um artigo do Bastos do Cajueiro, da UNB, que usa o modelo SIAGE, que seria suscetíveis, infectados assintomáticos, infectados sintomáticos e mortos. E os recuperados, você tira, se você sabe que a população, você sabe o número da população, sabe quantos são suscetíveis, quantos são infectados sintomáticos, quantos são infectados sintomáticos, quantos estão mortos, consequentemente, essa diferença vai dar o número de recuperados. Essas equações aqui são equações diferenciais, em que elas vão considerar o quê? Como as variáveis vão variar em função do tempo. Então, o número de suscetíveis, por exemplo, vai variar dependendo de quem? Do número de suscetíveis atuais e do número de infectados. Porque quanto mais infectados tem, mais pessoas podem ser infectadas. Entretanto, a população tem um limite, né? O Brasil tem 212 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, se a gente tem um infectado, ele pode contaminar algumas pessoas. Se temos 1.000 infectados, podemos contaminar uma porção bem maior de pessoas. Mas se tivermos 100 milhões de infectados, nós temos um limite aí, que são os outros 112 milhões. Então, tem um balanço entre o número de infectados e o número de pessoas suscetíveis. E esse número, obviamente, de suscetíveis só vai diminuir. O de infectados, inicialmente vai aumentar pela mesma quantidade que diminuiu de suscetíveis, mas os assintomáticos podem se tornar sintomáticos ou ficar curados. Os sintomáticos, eles podem vir diretamente dos suscetíveis ou dos assintomáticos e podem diminuir se as pessoas se recuperarem ou se as pessoas morrerem. Então, veja que os mortos só vêm dos infectados sintomáticos. E aí, o Bastos e o Cajueiro fizeram uma análise que a gente vai chamar de FIT, né, um ajuste de curvas. Então, nós temos aqui essas estrelinhas, são os pontos que são os dados que o governo nos fornece de pessoas infectadas, e as curvas são do modelo deles. Então, primeiro eles olham se o modelo deles representam aqueles pontos, e depois a gente pode fazer uma previsão, ou seja, se meu modelo ajusta bem aos pontos atuais, se eu estender o meu modelo, o que é que poderia acontecer para frente? Isso não é uma garantia, mas a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer. E aqui eles já separaram sintomático e sintomático, como é que a gente já sabe que tem essa diferença de pessoas? E a gente sabe mais o quê? Que no Brasil, principalmente no início, só se taxavam pessoas que estavam bem doentes, muito doentes. Então, quem pegou a doença e tem sintomas leves ou nem tem sintomas, não está naqueles dados oficiais. Por isso que eles tiveram que separar os infectados em dois níveis. E fazendo essa análise, eles geraram aqui um padrão considerando 4 situações. Se nós não tivéssemos
isolamento. Se fizéssemos isolamento por tempo indefinido, se o isolamento durasse pouco tempo, 2 semanas, por exemplo, ou se nós tentássemos ver em que momento seria o melhor momento para liberar as restrições, seria a linha vermelha. Então, eles viram que o número de infectados no Brasil, se nada fosse feito, chegaria aqui, 40 milhões de pessoas, aproximadamente. Se tivéssemos isolamentos por 2 semanas, a linha amarela, não mudaria muita coisa, nós estaríamos aqui, 35 milhões de pessoas infectadas. Lembre-se que os mortes vão estar diretamente proporcionais ao número de infectados. Se fizesse isolamento definido, a curva azul, o número de infectados já diminuiria bastante para 20 milhões, ainda assim seria um número alto. E se nós liberássemos, de acordo com o cenário da linha vermelha, esperássemos passar o pico, para só então tirar as restrições de isolamento social, nós veríamos um segundo pico, mas esse segundo pico não seria maior que o primeiro. Então, seria um momento interessante para ver a liberação de restrições, já que tem-se essa dicotomia, né? Uma falsa dicotomia entre saúde e economia. Um outro modelo foi feito, entre outras pessoas, pelo José Dias de Nascimento, que foi orientador do doutorado do professor Tarcísio, esteve aqui conosco no nosso evento da física do ano passado. E aí, o que é que eles consideraram? Eles fizeram aquele modelo C e ampliaram ele. Então, veja, eles consideraram que as pessoas suscetíveis, consideraram uma segunda caixinha para pessoas confinadas. Olha, se eu me confinar, eu não tenho contato com outras pessoas, então eu não tenho como pegar o vírus. Embora na prática não seja tão duro assim, porque quando você recebe a feira, se você fizer a feira por um aplicativo, ou recebe alguma comida que você pediu por telefone, né? Então você tem um contato, mas que seja pequeno. Esses suscetíveis se tornam primeiro expostos ao vírus, e depois de alguns dias é que você se torna infectado, propriamente dito, seja assintomático ou sintomático. Esses assintomáticos podem se transformar em sintomáticos ou serem removidos, ficarem recuperados. Os sintomáticos, quando você descobre que eles estão contaminados, eles podem fazer o quê? Quarentena. Opa, estou com sintomas, vou ficar aqui resguardado para não contaminar outras pessoas. A partir daí, eu posso me recuperar ou posso me agravar a doença e ficar hospitalizado. E desses hospitalizados, um percentual deles vai ficar no estado ainda mais grave, que vai de uma cama de enfermaria para uma cama de UTI. E aí, novamente, qualquer um desses casos pode tanto se recuperar ou morrer. Mas quem chega na UTI, a chance de morrer é maior do que quem ficou na quarentena. Então, a ideia básica é a mesma anterior, né, só que ele abriu em mais caixas e aqui ele separou por faixa etária. Então, ele colocou de 0 a 10 anos, de 11 a 20, 21 a 30, e assim por diante. Por quê? Porque os idosos já se sabe que sofrem mais do que os jovens e do que as crianças. Então, ele viu que o número oficial, né, de pessoas contaminadas, na verdade, é muito próximo do número de hospitalizados no modelo dele. Então, o número de pessoas infectadas, na verdade, é muito maior. E aqui eles se confiaram mais no modelo em relação ao número de pessoas mortas, que hoje a gente sabe que também não é tão verdadeiro, está bem defasado esse número de mortes. Mas é muito mais próximo do real do que o número de infectados. E se vocês acompanharem aqui a curva, ela bate aqui,
10 elevado a sexta, isso significa 1 milhão de pessoas. Então, é um cenário que, se a gente não fizer isolamento, nós podemos ter uma quantidade absurda de pessoas mortas. Nesse sentido, ele fez o cenário, né, em que não tem isolamento até o isolamento de 80%. Então, teria aqui o número de pessoas hospitalizadas, o número de pessoas na UTI e o número de mortes. Então, veja que no modelo dele, ele vai ter aí em torno de 1 milhão e 400 mil pessoas mortas, se nada for feito, nenhum isolamento. A gente sabe que foi feito isolamento, embora não tenha sido o isolamento ideal. E à medida que a gente aumenta o isolamento, o número de mortes vai diminuindo. Mas veja que o tempo que demora para chegar nesse limite aqui, ó, vai ficando cada vez maior. E, finalmente, se tivesse 80% de isolamento, teríamos pouquíssimos casos. E a gente sabe que essa situação nunca foi atingida no Brasil. Então, não vamos ter esse cenário com tão poucas mortes assim, infelizmente. Ao mesmo tempo, eu não coloquei aqui, mas a gente também considerar o caso do isolamento vertical, né, que agora a gente não fala mais nele, mas em algum momento foi falado pelo governo federal, que era o seguinte: isolar só as pessoas acima de 65 anos de idade e as pessoas ditas de risco. E ele viu que isso não funcionaria, que o número de mortes seria também extremamente alto, próximo das 1 milhão de mortes. Então, o modelo dele também descarta essa possibilidade, como uma possibilidade interessante para o Brasil. E aqui uma pequena coletânea de dados do Ceará, obtidos a partir do boletim epidemiológico do governo do estado, a partir da Secretaria de Saúde, e que vemos que a região de Fortaleza e arredores tem uma quantidade de casos muito alta, né? Então, aqui está casos por 100 mil habitantes, e aqui a região do Cariri é a região que tem menos casos. Mas não quer dizer que nós podemos, nós estamos liberados para ir para a rua, brincar, se divertir, como se nada ocorresse. Não. Isso aqui ocorre justamente porque nós começamos o isolamento antes de outras localidades. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode chegar nesses outros cenários aqui de média alta ou muito alta incidência de casos. E veja que o número de municípios com casos confirmados no Ceará é de 183 municípios e município com morte de 138, é um número muito alto. Da mesma forma, aqui tem uma tabela interessante, né? Número de casos. A gente vê aqui mais casos nas pessoas mais idosas. E como eu disse, né, os testes são feitos principalmente em pessoas que apresentam sintomas mais graves da doença ou em pessoas que convivem com aquelas que foram testadas. Como as pessoas mais idosas sofrem mais, né, então é natural que o número maior de pessoas confirmadas com a doença esteja nessa região aqui. E menos pessoas novas, né, crianças e adolescentes. Nessa tabela, tendo aqui os óbitos, vejam o seguinte: menos de um ano, 1 a 9 anos, 10 a 19, e aqui 50 a 69 e 70 ou mais. No caso dos homens, morreu mais quem? Idosos. E essas pessoas aqui que estão se aproximando da melhor idade, né? Digamos assim. O mesmo ocorre entre as mulheres. E até 29 anos, o número de mortes é muito semelhante aqui no Ceará. Ou seja, tem uma morte aqui a mais e uma morte aqui a mais. É uma diferença pequena, né? É claro que para a família que perdeu seu ente, é uma diferença absurda. Mas no contexto, né, do Estado, não é uma grande diferença de caso entre homens e mulheres. Mas, a partir dos 30 anos de idade, que é quando a gente deveria começar a fazer nossos exames, né, nos médicos, aquelas consultas de rotina, que as mulheres fazem muito mais do que os homens, além do que se cuidam muito mais, né? Então, veja que os homens têm quase 2.000 mortes, enquanto que as mulheres têm 1.400, né? Então, isso aqui é um recado para que os homens comecem a se cuidar mais do que se cuidam hoje.
tanto em fazer os exames preventivos, como na alimentação, né? Questão de bebidas, esportes. E aí, o que eu falei da síndrome respiratória aguda grave, né, no Ceará, comparativo 2019-2020, de janeiro a junho. Então, veja, tirando aqui janeiro, que foi muito baixo, 2019, fevereiro, março, abril, maio e junho tiveram entre 100 e 200 casos. Em 2020, janeiro 115, fevereiro 164, então semelhante ao que a gente viu ano passado. Março, 1.300. Abril, 6.000. Maio, 7.500. Junho, começou. Isso aqui foi tirado dia 2 de junho, né? Então, os dados ainda vão entrar nessa última coluna. E destes 7.000 casos de maio, só 2.000 casos foram dados por Covid. No total, pessoal, temos aí em torno de 7.000 casos ainda de síndrome respiratória aguda grave sem atestado no Ceará, que a gente está em processo de análise. E quando você vê aqui essa distribuição por semana, não só por mês, né, você vê um aumento aqui em 2020 muito expressivo, comparado 2009 com 2020, um aumento muito expressivo, tanto nas curas como também nas mortes. Né? Então, temos um número de mortes que o ano passado foi de 80, esse ano foi 3.642. O que indica que o número de mortes por Covid no Ceará foi maior do que o número oficial divulgado pelo Estado. E aqui eu mostro, né, que que os hospitais, né, têm uma ocupação de UTIs muito alta em Fortaleza e na região próxima a Fortaleza, aqui o norte, central, mas no Cariri a gente está com a situação um pouco mais confortável, mas não é uma situação ideal. E aqui os hospitais de Icó, Juazeiro, Iguatu, Brejo, Barbalha, lembrando que em Brejo, até onde eu sei, só temos 8 vagas de UTI, né? E aqui mostrando quase todos os municípios da região já apresentaram ao menos uma morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Estamos aqui com Brejo, com 3 mortes, né? E hoje nós temos 3 mortes em investigação. Juazeiro do Norte, que aqui está com 14, mas a gente já sabe que já está com mais de 20 mortes. Bom, e minhas considerações finais, já me estendi bastante. Fazemos melhores previsões, pessoal, do que vai acontecer, e com isso podemos tomar melhores decisões sobre aumentar o isolamento ou diminuir o isolamento social, depende da qualidade dos dados que chegam para a gente, certo? Sem esses dados, a gente não consegue fazer boas previsões. E não adianta querer olhar o que está acontecendo em São Paulo ou no Rio e dizer que as medidas que devem ser tomadas lá vão ser iguais a daqui. A doença se espalha, né, em cada local, em tempos diferentes e de formas diferentes. Depende aí da densidade populacional da região, depende do quantas pessoas circulam, né, na cidade. Tem vários fatores que são importantes nessa análise. Então, enquanto algumas cidades podem já estar chegando ou ter chegado no pico ou platô, algumas podem estar no começo ainda da epidemia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e não querer que uma medida de uma região seja adotada na outra de qualquer forma. Temos que ter mais cuidado com esses casos de síndrome respiratória aguda grave, que agora é o novo foco da mídia, né? Para comparar e tentar explicações do porquê que temos tantos casos de síndrome respiratória aguda grave e nem tão grandes números assim de Covid comparados a essa síndrome. E lembrando, a Covid não é uma gripezinha, e sem remédio ou vacinação nós não vamos ter o nosso normal de volta. Vamos ter um outro normal. E quando nós tivermos nosso remédio, nossa vacina, aí sim nós poderemos pensar em retomar o normal que nós conhecemos. Então, obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpa a demora. E aí eu renovo a hashtag, né, Pacto pela Vida. Fique em casa com a ciência.
respeite a ciência, né? E todas as vidas importam, né? Também é um movimento no mundo inteiro. Mas temos que ter cuidado para que esses movimentos, né, não, infelizmente, ajudem a doença a se espalhar novamente. E aí, tem aqui o link da SBF, né, que todas as quartas-feiras tem palestras ao vivo, e tem vários vídeos lá no YouTube sobre diversos modelos epidemiológicos. Enfim, então, nossa universidade, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Governo do Estado, da FUNCAP, nosso grupo GFAC, e obrigado, pessoal. É isso. Boa, professor Gilson. Parabéns aí pela apresentação e traduziu bem o que é que a ciência em geral faz. A ciência busca dados e o interessante é que realmente os dados sejam os mais verídicos possíveis, para que a partir disso o conhecimento científico, utilizando modelagens matemáticas, computacionais, consiga traçar fazer previsões e traçar e apontar um norte do que fazer efetivamente, porque todas as medidas que são tomadas, elas tendem a se guiar pela ciência. Mas, terminando essa primeira fase, agora a gente abre para quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, algum comentário, professor Gilson. Acredito que um tempozinho aí de 10, 15 minutos, para não estender, não tomar muito tempo de vocês. Então, a gente agora abre para pergunta. Quem tiver interesse pode fazer a pergunta diretamente ou pode colocar pelo chat. O professor Alessandro está inscrito, por favor, professor. Bom, primeiro eu queria parabenizar o professor Gilson pela brilhante exposição dos dados e fala e análise do cenário. Foi muito legal te ouvir, porque tu fez toda uma trajetória das pandemias, do conceito de pandemia. Isso é importante para que a gente marque o entendimento sobre o que é isso que está atingindo, que muitas vezes não chega à casa do nosso público, né? Na medida em que as pessoas não entendem, me parece, pelas suas atitudes, da importância que se tem nesse momento se ter o isolamento social, né? O que tem se visto aqui na cidade, por exemplo, de Brejo Santo, ao contrário de tudo que se preconiza, é ainda as pessoas displicentemente caminhando pelas ruas, né, sem usar máscara, né? Eu moro próximo ao mercado aqui, então vem famílias com 2, 3 pessoas para fazer compra e todas essas situações que não são desejáveis. Bom, isso tem sido significativamente mostrado na medida em que a gente acompanha os boletins epidemiológicos da cidade, e nós tivemos um aumento de sexta para segunda de 12 casos, sendo que de ontem para hoje, de ontem para hoje não, de segunda para terça houve um aumento de 4 casos, além desses 12 que já haviam aumentado, né? Isso é um efeito da falta de informação. Então, só dito isso, eis a importância desse momento. Mas a minha pergunta vem no sentido, Gilson, de tentar entender uma coisa bem simples assim. Eu percebo que nós estamos aqui no Ceará, e talvez a região de Fortaleza muito mais do que nós aqui no Cariri, chegando já na inversão da curva, né? Tu mostrou ali, e ela é bem nítida no gráfico, quando a gente olha, que ela se torna negativa em determinado momento, e, bom, tem de se anotar, então, a desaceleração, né? O surgimento de novos casos diminui, e as coisas não se estabilizam, não melhoram, né? Porque nós não temos uma cura ainda, nem uma vacina, mas elas tem-se uma melhora na medida em que não se tem mais o adoecimento das pessoas, né? Ou o grande número de mortes, enfim. Tu pensas assim, por todo o teu estudo que tem feito, que o Cariri, a gente tende a levar que tempo mais ou menos para chegar nesse patamar? Se tu puder responder, se não puder, que tu possa fazer uma trajetória de pensamento só para a gente discutir isso, se for possível. Obrigado. Então, enquanto o professor Gilson vai respondendo, quem tiver
interesse e curiosidade de perguntar ou de compartilhar alguma ideia, pode se manifestar aqui inicialmente via chat, quando o professor Gilson vai tentar abordar aí um pouco essa questão do professor Alessandro. Vamos lá, professor Gilson. Enfim, eu vou tentar responder. É o seguinte, professor Alessandro. E o Geodésio faz uma pergunta aqui no chat que é bem semelhante, ou que se complementa da de Alessandro. Como eu tinha dito, os casos, né, que são confirmados, eles são mais os casos que têm, que estão mais graves, né? Tanto que teve um bom tempo aquela política, né? Você espirrou, não sai de casa, fica em casa, né? Aí, se esse espirro começar a ficar muito forte, vier febre junto, falta de ar de repente. Agora, se for falta de paladar ou de olfato, aí sim, já procure o médico, né? Ligue para o posto de saúde. Então, quando você diz assim, aumentaram em 12 o número de casos, né? Na verdade, aumentaram mais. 12 foram registrados. E como você bem frisou, né, muitas pessoas ainda não usam máscara, até porque a máscara não é impeditivo de você pegar a doença, né? Ela só minimiza o risco de você se contaminar. Que a máscara ideal seria aquela máscara cirúrgica, que por motivos óbvios, né, de estar sendo extremamente requisitada nos hospitais, a gente está usando máscaras de pano, que são relativamente boas, mas têm limites na nossa proteção. Então não adianta querer, com a máscara de pano, dizer que está imune, porque não está. Inclusive, se diz, né, que 2, 3 horas no máximo você tem que trocar essa máscara, além do que não meter a mão na frente da máscara, entre outras coisas. Então, quando você, assim, vamos chegar no pico, isso é muito relativo. Se a gente abrir tudo, volta comércio, volta transporte público, volta escolas, volta universidade, volta tudo de uma vez só. O pico chega rápido. Mas o desastre vai ser gigantesco. Por quê? Porque vai ter um altíssimo número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo e nós precisamos de hospital, das vagas de enfermaria, de UTI para atender esse povo. E a gente sabe que essas vagas vêm em número limitado. Em alguns locais, por exemplo, tem a vaga, tá tudo lá, equipamento, mas não tem um médico. Você precisa também dos médicos. Precisa de nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros. Além, que a gente não fala, mas também todo o pessoal de limpeza, né? O pessoal da administração tem toda uma equipe. A UTI não é só a cama de UTI, tem todo um contexto atrás. Então, dizer quando vai chegar o pico ou não é bem complicado. E nesse cenário que se tudo reabrisse sem nenhum controle, seria um drama gigantesco. Aí você começa, vamos isolar tudo ou vamos reabrir parcialmente. Então, tudo isso vai fazer com que seu tempo para chegar ao pico, ele vá variando. E esse pico pode não ser um pico, pode ser um platô. Em que você chega num certo patamar, vê algum aumento quase inexpressivo e passa muito tempo ali nessa região até que diminui. E o que se mostra no mundo, se você olhar a Itália, a Espanha, e inclusive agora a Inglaterra está numa situação semelhante, você não cresce, você cresce rápido, mas a queda é mais lenta do número de novos casos e novas mortes.
Então, é como se você fosse tendo na descida vários patamares, vários platôs. E dizer que quando a gente vai chegar no pico é uma missão quase hercúlea. Quando você considerar que Fortaleza está abrindo, né, parte das atividades, se começar a ter um aumento de pessoas trafegando para Fortaleza e voltando, elas podem levar o vírus de volta para Fortaleza ou trazer de Fortaleza para as outras regiões. Então, como eu mostrei, o número de casos aqui na região do Cariri é menor. Mas, se a gente não tomar cuidado, ele vai crescer tão quanto o número de outras cidades. Mas é isso, professor Gilson, exatamente isso que eu queria que tu falasse. A da necessidade que nós temos neste momento de manter o isolamento, até porque aqui em Brejo Santo, sendo mais específico, nós temos, se eu não me engano, e aí salvo engano é isso, UTI de média intensidade, nem UTI de grave intensidade nós não temos. E fora isso, nós temos 8 leitos. E isso realmente me preocupa, porque além dos doentes que aqui estão e são próprios da região, o Juazeiro do Norte estava mandando para cá também. Né? Chegou a mandar alguns doentes para cá. Então, é isso que eu queria... Eu sei que era impossível de tu mostrar o platô quando vai chegar, mas é isso. Enquanto a gente não chega, o negócio é a gente estar dentro de casa e usar os anteparos físicos. A gente não tem acesso à máscara N95, que te dá 95% de certeza, né, de que tu não vai te contaminar, mas efetivamente tu tem que usar de todos os métodos para que tu consiga te conservar. E não é só por tua causa, eu sou saudável, eu não vou pegar, é em função da própria sociedade, porque tu pode ser veículo para os outros, entende? Então, assim, é esse feeling que as pessoas têm que ter, é essa empatia que o ser humano tem que ter e que parece que ultimamente ele não tem muito, de tu perceber que não é que tu vai morrer propriamente dito, mas e os demais, né? Quem é que da tua família tá apto a morrer? Né? Porque a dor do brasileiro, às vezes, me parece que ela só chega quando ela chega na tua família. E é preciso, nesse momento, que, sobretudo, a gente seja empático para com o outro, né? Cuidar de si para que a gente possa cuidar da nossa sociedade. Mas brigadão, viu? Brigadão mesmo, foi muito bom. Só complementando, Ale, e complementando a sua fala, sua pergunta com a de Gildésio, sim, para montar essa apresentação foi bem difícil, bem trabalhoso, no sentido que a gente tem um tempo, né, bem definido, um tempo relativamente curto, e tem assim, um conjunto de dados gigantescos para a gente analisar e traçar o que é melhor, o que não é tão bom assim. E como eu mostrei, né, por exemplo, a região Nordeste está praticamente o mesmo número de casos que a região Sudeste, mas o número de morte bem menor. Uma das coisas que explica isso é que o Nordeste está testando muito mais do que o Sudeste. Então, os nossos números, embora ainda não sejam os reais, estão mais próximos dos reais do que os números do Sudeste. Quanto a alguma modelagem tentando traçar o avanço da doença rumo ao interior, Gildésio, eu diria o seguinte: modelo mesmo, eu não sei se tem. Porque o modelo que eu apresentei para vocês, os modelos que vêm a partir do modelo CIR, eles são modelos de campo médio, são modelos que pegam a média da população e consideram o avanço temporal. Além de poder considerar, por exemplo, que tem pessoas nascendo, pessoas morrendo por todos os tipos de doença, acidentes, assassinatos, enfim. Nós poderíamos considerar que pessoas, por estarem envelhecendo, vão mudando gradualmente de faixa, né? Ou seja, quem está naquele limite de estou com 10 anos, estou na borda de fazer 11, né? Então sai de uma faixa para outra.
Mas esses modelos não consideram a densidade demográfica das regiões. Tanto que uma possibilidade é a gente fazer a análise por região do Brasil, para tentar minimizar a questão da diferenças demográficas e depois fazer um apanhado para o Brasil inteiro, ou fazer estado a estado, e no final tentar fazer cidade a cidade, ou pelo menos mesorregiões e mesorregiões. O problema é que chega um momento que a gente tem poucos dados, e para fazer um modelo com poucos dados é muito complicado. Pois se você for procurar, são poucas as cidades que têm um modelo realmente para elas. Tem lá os dados, né? Mas modelo mesmo, fica difícil de fazer. O erro em relação a esse modelo é muito grande. Mas o pessoal da UFC esqueci agora o nome dos professores da UFC, do Departamento de Física, que fazem parte do projeto Sentinela da FUNCAP, né, junto ao governo do Estado, eles analisam, né, o modelo também considerando uma componente geográfica, que é através da teoria de grafos. Que aí eu não vou adentrar, né, nas explicações, mas eles vão considerar basicamente o seguinte: tem pessoas que têm contato com muito mais do que outras. Então, tem aquela pessoa que vê por dia, em média, 3 pessoas. Trabalha ali no escritório, trabalha no almoxarifado. E tem o professor, que vai lá na sala de aula, tem 30, 40 alunos. Então, enquanto uma está em acesso a 3, pode eventualmente contar em acesso a 3, o professor pode contar as 40. Então, a ideia lá é tentar identificar esses grandes núcleos, e aí talvez essas pessoas sim seriam as pessoas isoladas, né? Que aí você quebra parte da cadeia de propagação do vírus. E eles estavam gerando um aplicativo de celular para tentar fazer um monitoramento das pessoas e verificar aglomerações, enfim, tem vários aplicativos nesse sentido aí sendo desenvolvidos em várias regiões do país e do mundo. Não sei se eu consegui responder a lição de Geodésio, mas é isso. Essa questão de prever o futuro é algo que todos querem, mas que a priori não é tão fácil nem tão imediato, mas realmente nessa linha. E claro, mais uma vez, na necessidade de ter os dados os mais fidedignos possível. Um outro ponto, Gilson, não sei se você se atentou aí esses dias, mas eu acho que você até ouviu, não sei se a gente estava falando antes de começar o webinário, que foi sobre a declaração lá da epidemiologista lá da OMS, a Maria Van Kerkhove, que ela justamente abordou, e essa é uma questão muito delicada de se colocar nos modelos, que é a questão dos assintomáticos, a questão dos pré-sintomáticos, e em cima de uma dessas falas dela, foi justamente o que o presidente utilizou para dizer, olha, passaram todo esse tempo aí em casa, perdendo tempo, porque os que são assintomáticos, a priori, não podem contaminar outras pessoas. Então, não deveríamos nem ter feito quarentena, nem lockdown em alguns casos, e isso foi simplesmente perder tempo. Ela teve, efetivamente, no outro dia que se retratar, porque ela não utilizou uma linha científica, ela utilizou uma opinião pessoal dela, e depois teve que apresentar a contraprova da fala dela. Você vê que essa é a beleza da ciência. Embora uma pessoa, independente da situação, não utilize os dados científicos, mas quando ela coloca a luz da ciência sobre algo, ela tem que apresentar baseado em fatos. Você viu alguma coisa sobre isso aí, Gilson? Vou tentar falar um pouquinho do que você falou e do que o Marcos colocou aqui no chat. Foram duas colocações bem delicadas. Pronto. Eu vou começar pela sua, Tarcísio. De fato, foi assim, uma pichotada sem tamanho que ela cometeu. Uma pessoa na posição dela não poderia ter cometido essa pichotada.
principalmente poucos dias depois do problema com o artigo sobre a cloroquina, que teve que ser retirado da The Lancet. The Lancet. Ela se baseou, na verdade, que 2 ou 3 casos. Eu vi no outro dia uma reportagem com outro diretor da OMS, que em geral nas coletivas, né, eram 3 diretores os que mais apareciam, né? O presidente, eu não lembro o nome dele, essa diretora que você acabou de falar, e o outro que deu uma entrevista explicando a fala dela, que é fazendo a diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos. Os assintomáticos seriam as pessoas que foram testadas e que não apresentam sintomas. Aparentemente, essas pessoas ou não transmitem ou transmitem muito pouco. Só que tem aquelas pessoas que foram expostas ao vírus e que estão começando a desenvolver sintomas, estão ali sem sintomas ou com sintomas bem leves e que daqui a alguns dias vão desenvolver para sintomas mais graves. Não necessariamente a ponto de ser internados, mas ainda assim sintomas mais graves. E essas pessoas, sim, podem transmitir bastante o vírus, principalmente na época em que elas estão entre a situação de expostas e a situação de sintomas mais graves, médio para graves, porque você, como sente muito poucos efeitos, ou nem sente, você acha, eu tô bem. Você fala com todo mundo sem maior receio, você vai aqui, vai ali, e passa o vírus. Quando você já tem sintomas mais graves, o que você faz? Você se tranca no quarto, pronto, esse quarto aqui é só meu, ninguém está aqui nesse quarto, quando eu for sair, todo mundo se afasta, eu vou ali, tomo meu banho, volto para cá, a comida vocês deixam aqui na porta aqui do quarto, eu vou, como, deixo o prato e volta, e fico isolado aqui no quarto. Mas enquanto você não está com esses sintomas mais graves, você não tem essa grande preocupação. Então você sai contaminando. Se não fosse assim, aí novamente, né, quando você vai olhar o mundo, você tem que olhar a Suécia, né, que era o exemplo do nosso presidente, e é para começar a fazer a ponte com o que o Marcos está falando. Falando da Suécia para cá, Suécia para lá, e a Suécia, dentro dos países nórdicos, digamos assim, é o pior cenário, quando você considera o número de casos por 100 mil habitantes. Você não pode comparar um país que tem 10 mil habitantes com um país que tem 200 milhões. Né? O de 200 milhões provavelmente vai ter bem mais casos, mas proporcionalmente, quem teve mais casos? Então, nessa proporção, a Suécia saiu bem pior que os outros países. E lá tiveram várias situações. Desde a Suécia que resolveu fazer praticamente nada, até, salvo engano, a Dinamarca que fechou tudo. Então, como você pode olhar, a Nova Zelândia, né, que está começando a anunciar a reabertura, a Nova Zelândia fez um fechamento rigoroso. E aí conseguiu diminuir. Se você for olhar o número de casos de morte na Nova Zelândia, é um número extremamente baixo. É um exemplo para o mundo. Tem que talvez se olhar se não teve essa questão de síndrome respiratória aguda grave por lá, mas dado que a gente consegue ter acesso, né, informações, a Nova Zelândia é um exemplo para o mundo inteiro. E aí tem vários países que fizeram várias situações de isolamento, a gente pode hoje em dia começar a comparar, né? A Itália que nada fez, inclusive o prefeito Milão já veio a público chorar, pedir desculpas, porque zombou da doença, assim como fez e faz o nosso presidente. Acabou que a região de Milão está situada, que é a Lombardia, na Itália, foi a região mais afetada. E foi um caos na Itália, né? Até que tiveram que fechar tudo com a polícia e força armada na rua para proibir quem botasse pé na rua. Por que está botando pé na rua, né? Vai ao mercado, vai à farmácia, vai não, volta para casa. Então, a Espanha viu, a Itália demorou a agir, sofreu da mesma coisa. Quando você ainda compara que a população da Espanha é menor do que a da Itália, a Itália tem em torno de 46
6 milhões de habitantes, e a Itália tem 64 milhões de habitantes aproximadamente, você vê que a Espanha sofreu bem mais que a Itália. Já a Alemanha foi o que melhor se saiu nesses países mais desenvolvidos, por assim dizer. A Inglaterra ainda está sofrendo, né? A Alemanha já voltou ao futebol, e os países estão começando a reabrir, mas com vigilância. A Itália já tem, ao menos, salvo engano, 3 dias em que o número de casos e de mortes vem aumentando. Embora ainda sejam números pequenos, mas vem aumentando e tem que ter cuidado, para não haver um disparo de números. Em relação a macro, saúde e economia não são coisas antagônicas. Porque, de todo jeito, se você não... Imagine só, a gente não fecha nada de tudo aberto. Aí você, de repente, chegar ao caso de 30 mil mortes. Aí você teria coragem de ir para o restaurante? Você teria coragem de ir para o shopping? Porque isso a gente está vendo, ó, dia 26 de fevereiro, começou aqui a aparecer caso no Brasil. Estamos em 10 de junho, agora que temos 38 mil mortes, aproximadamente, oficial. Isso teria ocorrido com 1 mês, 2 meses no máximo. Então o povo ia parar de todo jeito a sair de casa. Se a gente tivesse travado bem mais a economia, seria um baque econômico, obviamente, mas mais cedo a gente poderia retomar a economia. Porque seria basicamente praticamente zerar o número de casos no Brasil e a gente poderia reabrir. Que é o que a Nova Zelândia fez. A China, que fez ainda mais grave, né, ou seja, o fechamento mais severo, até hoje ainda reabriu, mas não voltou ao normal. Então, a gente, no Brasil, vai passar muito mais tempo sofrendo, porque fica com aquele receio de fechar as coisas, e a abertura, né, da economia está acontecendo de forma, por assim dizer, prematura, né? Os locais não chegaram ainda no pico, ou não passaram ainda do pico e já estão começando a abrir. É um perigo muito grande, né? É querer fazer a população de cobaia. Então, e quanto a dever constitucional de resguardar os cidadãos, Marcos, assim, é o dever, né? Só que ninguém faz isso, né? Se fizesse, a gente já teria saneamento básico em todos os locais, teria tratamento de água em todos os locais. O Rio de Janeiro não teria tido aquele problema das algas, que na verdade não foram algas, esse ano foi esgoto. Então, o Estado já deixa o povo morrer, né? Por outras coisas. É isso. Pois é. Bom, só para compartilhar com os outros, né, em relação a essa declaração da epidemiologista lá da OMS, a questão que um assintomático, só para todo mundo ficar ciente, é alguém ali que ele vai passar todo o curso da doença sem manifestar nada, até que o seu sistema imunológico consiga efetivamente se livrar do vírus. Já uma pessoa pré-sintomática, ela é uma pessoa que testou positivo para o vírus, mas que ainda não desenvolveu sintomas. E aí, nessa linha, fica justamente essa dicotomia. E aí, propaga ou não propaga? Enfim, para poder fazer uma análise desse ponto, aí é necessário fazer todo um acompanhamento, toda uma linha cronológica e esperar ver se o vírus vai sumir do organismo, com quais os sintomas, e a priori, no curto intervalo de tempo que nós estamos e na velocidade com que as coisas estão, isso não é viável, principalmente no nosso cenário. E em relação da pergunta de Marco, não tem como, Marco, porque a priori o presidente ele nem acredita na ciência, ele nem sabe de nada e quer simplesmente seguir uma linha de que todo mundo está errado e só ele que está certo. Enfim, é uma triste realidade que o Brasil, nesse momento, se encontra. E vejam, a gente vai fazer um mês, daqui a pouco, e o ministro da Saúde
ainda é um militar que ontem estabeleceu uma nova geografia na qual nós aqui do hemisfério, como ele definiu, norte, porque norte e nordeste agora fazem parte do inverno do norte, por isso que Mossoró vai ter jogos de inverno em 2026, e a parte centro-sudoeste, que está associado com o inverno do hemisfério sul. Enfim, é um pessoal que, a priori, deve se questionar tais formações. Enfim, se ninguém tiver mais alguma, acho que a gente está dentro do prazo, acho que foi... pois é, né, cara? Vai estar nevando aqui no Brejo. Acredito que foi um período extremamente proveitoso. A explicação do professor Gilson foi bem didática, fazendo essa linha temporal evolutiva, como o professor Alessandro destacou, e as discussões também foram bastante pertinentes. E se alguém tiver mais alguma coisa, o professor Gilson pode seguir para as considerações finais, e a gente vai tentar convidar outro professor, outra área do IFE, para que possa apresentar na próxima semana. Aí a gente vai ver a questão do horário. Podemos preservar esse horário da quarta-feira, 16h30 até 18 horas, mais ou menos, ou, dependendo de quem for apresentar, a gente pode proporcionar uma migração de dia e data. De data e horário, na verdade. Ok. Então, respondendo aqui o Marcão, que fez outra pergunta, e já me encaminhando para as considerações. Então, Marcos, imunidade de rebanho. Isso é um conceito que existe, e esse conceito, eu me arrisco a dizer que ele está por trás de diversas vacinas. Veja que quando se faz uma campanha de vacinação, nunca ou quase nunca se estabelece 100% de cobertura da vacina, né? Quase nunca, para não dizer nunca, você tem que 100% da população já vacinada. Porque se sabe que se um certo quantitativo de pessoas tiverem sido imunizadas, aí nesse caso por vacinas, a doença não vai acontecer, ou se acontecer vai ficar muito isolada, porque não vai ter outras pessoas ao redor do contaminado para serem contaminadas. E aí, quando você vê esse movimento anti-vacina, e assim, às vezes falta até palavra para se dizer alguma coisa a respeito sobre esses movimentos, aí você vê a volta do sarampo no Brasil, né? E o que mais causa espanto é que isso acontece principalmente no estado de São Paulo, né? Dito o estado mais rico, mais poderoso da nação, enfim. Berço da USP, Unicamp e Unesp, né? Que eu não preciso nem falar das diferenças das universidades, afora Unifesp, UFABC, UFSCar, o IFSP, enfim. O ITA, né? Não podemos esquecer aqui nosso amigo Oito. Então, é um conceito que existe. Só que nem todas as doenças conferem imunidade. Não é porque você passou por certas doenças que você vai ficar imune a ela. E, ao mesmo tempo, essa imunidade, cada doença vai atuar no seu organismo, gerando uma imunidade que pode ser para a vida inteira, catapora, né? Em geral, quem pega catapora, se não for extremamente leve, você nunca mais vai pegar catapora na sua vida. Outra, essa imunidade vai ser de alguns meses ou anos. Alguns poucos anos, 2, 3, enfim. Mas pode ser o suficiente para estancar a disseminação de uma certa doença. Então, quando o governo quer fazer essa imunidade de rebanho para a Covid-19, primeiro tem que saber se a Covid-19, nosso organismo é capaz de gerar uma imunidade para ela. E o tempo que essa imunidade demora para passar. Segundo, se for fazer do jeito que o governo queria, deixar todo mundo pegado de uma vez só, nós não temos leite de UTI nem de enfermaria para dar conta da população que precisaria desses locais. E nem equipes médicas, aí quando eu digo equipe médica, estou falando todo mundo. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem,
serviços gerais, administração, cozinheiro, todo mundo. Não temos isso. Nenhum país do mundo tem. Já a Europa, como sofreu, vem sofrendo. A toda poderosa nação do mundo livre, Estados Unidos, veja como está sofrendo. Mais de 110 mil mortes confirmadas. E aqui eu repito, né, o confirmadas. Então, o número de mortes, como eu mostrei aqui nas projeções do Santos Cajueiro e depois do Zé Dias e colaboradores, teremos mais de 1 milhão de mortes facilmente, que é algo que corrobora com a projeção da academia britânica, agora faltou o nome, a Royal Academy, que publicou a projeção para o mundo inteiro, né, foi das primeiras que fez essa projeção, que disse que o Brasil poderia ter mais de 1 milhão de mortes, né, podendo chegar até 2 milhões de mortes. Então, é muito delicada essa imunidade de rebanho o Imperial College. Obrigado, Alessandro. Você querer pegar essa imunidade porque todo mundo contaminou e esperou o povo ficar curado para ter essa imunidade de rebanho. Assim, é algo absurdo. Enfim, não tem não dá nem para começar a conversar sobre isso. Não tem respaldo, e veja que nada que vem do governo federal tem um estudo por trás mostrando o porquê de uma decisão ou de outra, né? Pegando o gancho aí na questão que o Tarcísio falou do nosso ministro interino da Saúde, né? Falou que só fez nomeações éticas, nomeou o Carlos Wizard, né? Qual é a experiência dele em saúde? Aí, para mostrar a competência dele na área de saúde, né? Acusou todos os governadores, secretários de Estado de crime, né? De forjar dados para poder ter dinheiro do governo federal. A repercussão foi tão forte que ele teve que rejeitar a indicação e antes de assumir já foi demitido, ou se demitiu. Para ver a proeza, né, da equipe da saúde que está comandando o nosso governo federal. Por sorte, os governadores, de modo geral, independente de partido, foram mais decentes no tratamento à doença, embora a gente possa fazer inúmeras críticas aos governos e à população em geral, porque se os governos estão lá, é porque a população colocou eles lá. E eu venho conversando com o pessoal, né, informalmente, né, vendo o quanto a população ama a tecnologia, mas, vamos por assim dizer, não gosta tanto de ciência. Usa o celular para tudo, né? Mas explique a ciência do celular. Quero isso não. Todo mundo mostrando dados, informações sobre a Covid e outras tantas áreas, né, do conhecimento. Ninguém quer saber. Eu recebi aqui a matéria no WhatsApp. Não tem problema não. O presidente falou. O padre falou. O pastor falou. Acabou. Enfim, é um cenário que quem tinha um certo otimismo, né, quando lembrava da corrida, né, para levar o homem à Lua, colocar satélites em órbita, né, a aviação comercial, os computadores, a gente vem falando hoje em dia de computação quântica, falando só não, né, já existe, modelos de carros autônomos, né, que você não precisa dirigir, o carro tem um sistema de computador, né, que ele faz tudo só. Você só faz sentar e relaxar, o carro acelera, freia, faz tudo. Aí, pessoas que usam de toda essa ciência estão rejeitando qualquer informação sobre o Covid, para ficar mais restrita aqui ao Covid. Porque não é uma questão de quem não tem informação. Muitas pessoas que têm informação
estão agindo dessa forma. Então, vou parar por aqui, porque não que o papo não esteja bom, né? A gente poderia aqui continuar aqui mais horas e horas a fio, mas pelo menos oficialmente, né? Esse momento é bom a gente dar uma pausa, podemos continuar em seguida, mas é um prazer retomar o ciclo de webinários, né? Divulgando ciência para todos aqui do IFE, mostrando essa ação que nós professores estamos agindo, estamos mantendo contato, professores, alunos, pessoas de fora da universidade. É um espaço importante, a gente sabe que tem diversas fontes de informação agora, né? Você abriu o YouTube, o que não faltam são palestras. Nesse momento, outros professores do IF estão trabalhando também em outras palestras. Enfim, então, muito obrigado pela presença, né, por me aturarem nesse momento. E sigamos em frente, juntos, unidos, porém, cada um em sua casa. Sigamos com a ciência. Gilson e meninos, antes da gente finalizar tudo aí, vou aproveitar que o Marcos está aqui na sala também, para Alequim. Desculpa, meu gato está miando. Mas assim, ó, a gente podia pegar e nas próximas semanas também jogar essa discussão lá para a página que a gente tem, Marcos, da Semana de Química no YouTube, como a gente fez fez na Semana da Química, e deixar lá disposto para maior número de gente poder acessar, né? E divulgar também o que se faz aqui dentro da universidade. Só uma ideia, tá? Mas parabéns, Gilson, muito obrigado, foi excelente. Obrigado. Só essa ideia que eu tive aí. Valeu. E aí, pessoal, obrigado. Boa noite a todos, bom jantar. Sigamos na luta. Eles tiram uma